Olá, boa noite. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou Andréa Giuliani e é uma grande honra estar aqui com vocês essa noite apresentando o 12º Tricotando Negócios, um programa especialmente dedicado ao universo do empreendedorismo feminino. Hoje aqui no programa teremos a história de duas grandes empreendedoras ligadas à área da saúde. Eu acho que esse tema é super importante ser tratado, gente. Sabe por quê? Porque nós abordaremos um grande problema que temos em nosso país, que é a dificuldade dos profissionais da área de saúde têm em empreender. Isso porque, embora exista um enorme mercado consumidor nessa área, graças ao nosso precário Sistema Nacional de Saúde, que é incapaz de atender grande parte da nossa população brasileira, e embora também existam excelentes profissionais com qualificações técnicas impecáveis nas diversas áreas que eles escolhem, seja na medicina, na enfermagem, fisioterapia, psicologia, fonologia, enfim, ainda assim, poucos são os profissionais de saúde que empreendem. Na prática, segundo alguns dados estatísticos, esses profissionais se interessam mais por estarem bem preparados tecnicamente, ou seja, se empenham muito por conhecer sobre a sua área de especialização, as formas de tratamento, prevenção de doenças, mas em sua grande maioria eles são despreparados com conceitos básicos de gestão empresarial e empreendedorismo. Esses profissionais possuem uma enorme dificuldade, por exemplo, de vender os seus serviços, de captar clientes, em cobrar pelos serviços prestados e em gerir o seu negócio, que advindo da sua profissão tão sonhada. E é por isso que eu fico muito empolgada em receber profissionais da saúde que tiveram sucesso no empreendedorismo. Iremos aqui hoje conhecer de perto a história de duas empresárias. Uma delas é a doutora Renata Aniceto, que desde a sua infância já sonhava em ser médica. Ela entrou na faculdade de medicina e se formou e escolheu a pediatria como especialidade. Mesmo assim, ela trabalhando com o que ela sempre sonhou, ainda assim ela sentia que lhe faltava alguma coisa. Quando ela resolveu então empreender, e aí ela encontrou a sua grande realização. A nossa outra convidada é a Paola Girelli, que nos contará como ela conseguiu conciliar a sua paixão por grávidas com um negócio bem diferenciado. Ela, que é fisioterapeuta, resolveu se especializar nesse mercado e empreendeu abrindo a clínica SPAT. Então vamos começar já o nosso bate-papo e conhecer de pertinho a história dessas empreendedoras. Segundo o Philip Kotler, aquele famoso especialista em marketing no mundo, o empreendedorismo se trata de um conjunto de comportamentos e de hábitos que podem ser adquiridos, praticados e reforçados nos indivíduos. Ainda segundo ele, a vantagem do empreendedorismo é que qualquer pessoa que não tenha características empreendedoras, ou seja, que não tenha esse conjunto de comportamentos e de hábitos, podem sim se tornar empreendedores se receberem o devido treinamento. Qualquer profissional da saúde que abra um negócio é considerado um empreendedor, mas não significa que ele possui esse comportamento empreendedor e que ele será bem-sucedido na sua atividade profissional. Os verdadeiros empreendedores são aqueles que criam novidades, coisas diferenciadas, modificam valores já pré-estabelecidos. E é justamente isso que nós vamos tratar aqui com as nossas convidadas. Elas criaram, inovaram no ramo da saúde. Tudo bem com vocês, meninas? Boa noite. Boa noite, Andréa. Obrigada pela presença de vocês aqui no programa, viu? Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Ainda a vida de médica, de fisioterapeuta é tão corrida, achar um espacinho na agenda é muito difícil. Muito obrigada, viu? Isso que eu abri o programa, eu acho que é uma grande realidade na vida de vocês, né? Porque vocês, assim como eu também, profissional do direito, nós nos focamos muito na parte técnica, né? E às vezes deixamos de lado ou só percebemos que precisamos de ter uma noção de gestão no nosso negócio quando realmente ou a gente precisa crescer ou a gente precisa ganhar mais dinheiro, né? E vocês concordam com isso? Você concorda com isso, Renata? Concordo. Principalmente na medicina, né? Nós não temos nenhum apoio de aulas de gestão, de administração. E se você for pensar bem, Andréa, todo médico vai abrir um consultório. Então, assim, ele pode não empreender em inovações, mas ele vai ter que gerenciar, né? Um fluxo de caixa, o quanto ele vai cobrar por aquela consulta, qual o custo de se ter um consultório. Eu sinto que isso ainda é uma dificuldade no meio médico, né? Eu acho que eu abro, eu saio atendendo e o lucro vai chegar. Não, eu tenho que saber calcular o custo que eu tenho mensal para saber quanto eu vou cobrar e quanto eu vou
gerar de lucro daquilo. A outra grande problemática é a questão da formação médica, né? Essa história de a gente querer se dedicar ao próximo e ter uma culpa em relação a cobrar, né? Médicos não sabem cobrar pelos seus serviços, isso é algo bem complicado. É trabalho oferecido, isso não quer dizer que você não vai cobrar menos de quem não possa pagar pelo seu serviço, ou que você não vai cobrar, você vai ter um trabalho voluntariado, mas eu acho que a partir do momento que você abre um empreendimento, que seja um consultório único ou uma clínica como eu tenho, você tem que ter esse olhar. Com certeza. E... buscar, né? Porque na verdade a medicina busca, os médicos vão atrás. Sim. E, Renata, acho que na época que você se formou na faculdade, não tinha nenhuma matéria de gestão? Nenhuma, né? Não e tem acho que até hoje ainda, né? Acho que até hoje as faculdades na ainda área da saúde não tem. Na sua também, não, Paula? Não tem, nada. Super necessário. A gente é formado para aquela área. Então, eu fui formada para ser fisioterapeuta. Né? E todos os cursos são voltados para esse atendimento. Sim. A gente não consegue, pelo menos, não tem essa formação e não consegue olhar a importância disso no início. Sim. A gente só percebe a importância a hora que a gente já está no negócio e começa a perceber que está faltando alguma coisa, que não está dando certo Inclusive, outra. muitos colegas abrem o consultório e não conseguem manter aberto, né? Então, fecham com algum tempo de existência, porque falta esse olhar administrativo. Sim, e também eu tenho o seguinte, né, gente, consultório médico, ou ele atende de forma privada, né, atendendo privada, cobrando a particular, ou, na verdade, com os convênios, então fica mais complicado ainda. A gente vai chamar rapidinho um link ao vivo aqui do Edmir Cleto, parece que está tendo uma festa aqui na região. É com você, Edmir. Não? Não vai chamar? Vai. Vamos lá? Vamos lá? Que tiveram um probleminha ali, logo eles voltam. Uma festinha está indo aqui na região. Só um minutinho. Vamos continuar conversando aqui com a gente rapidinho. Você concorda com isso também, Paula? Então, você acha que a gestão para as clínicas médicas é fundamental? É fundamental. E deveria ser falado antes. Não deixar a gente passar os sufocos e depois ter que correr atrás. Às vezes já com o problema instalado e com a dificuldade, então o processo é muito mais lento do que se a gente já tivesse pelo menos uma noção ou entendesse a importância de se procurar esse tipo de treinamento, de cursos, para poder abrir uma clínica, um consultório, né? Na minha área também tem muitas pessoas que fecharam o negócio. Entendi, realmente, gente. Então, assim, ó, você que está se formando na faculdade de medicina, fisioterapia, enfermagem, ou seja, na área da saúde, antes de você abrir o negócio, tente, pelo menos, ter algumas noções básicas de gestão. A gente estava até conversando nos bastidores sobre o Sebrae, que a gente fala muito aqui. O Sebrae é fantástico para ajudar os empresários, os empreendedores, a ter pequenas noções do dia a dia, que vai facilitar muito. Você pode abrir também sem ter esses conceitos, óbvio, mas, como diz a pessoa, a sofrência vai ser maior, não é? Vai ter que aprender na prática. Vai ter que sofrer na prática, né? Na prática. É verdade. Acho que agora a gente consegue chamar o link. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha, Edmir? Como é que está essa festa aí? Queria estar aí na festa com vocês, mas estou aqui, então não posso participar. Com você, Edmir. E nós retornamos aqui ao Espaço IN, hoje, show do Marcos Ibelucci, com a ONG Depende de Nós. Ao meu lado, o prefeito de Santo André, Paulo Serra, Ana Carolina, primeira-dama, boa noite. Aninha, Paulinho, boa noite. A gente sabe da luta sua, da Carla, junto com a Ágata, para fazerem desse evento um grande evento, né, Aninha? Boa noite. Boa noite, telespectadores. É um motivo de grande alegria hoje, uma honra estar aqui presente nessa noite de comemoração e, antes de mais nada, é uma noite de solidariedade. Nunca vou me esquecer a tarde em que a Ágata me ligou pedindo essa ajuda, essa colaboração e até para indicar uma entidade de Santo André que cuidasse do combate ao câncer, e de imediato já me veio a Associação Viva Melhor, que funciona lá na Campos Sales, lá no posto. Faz um trabalho incrível. Exatamente, com poucos recursos, com muita criatividade, é exemplo do núcleo de inovação, e não teve como não lembrar da Verinha no primeiro momento, e hoje é a concretização de tudo isso. E quando a gente olha o espacinho lotado como está, eu não me recordo do espacinho tão cheio em todos os seus
Exatamente, boa noite a todos. A Carolina voluntariamente tem recuperado esse aspecto social da cidade através do núcleo de inovação e hoje mais um sucesso. Quando a gente faz as coisas com o coração, com dedicação, a energia ajuda, né? A energia positiva. E é o que a gente está vendo hoje aqui, né? As pessoas vão se divertir, vão ter o show, claro, mas especialmente a causa, né? A causa do combate ao câncer. Então, sem dúvida nenhuma que esse sucesso desse evento nos agrada muito. E parabenizar vocês por essa cobertura, porque ajuda a divulgar, né, Edmur? Tem toda essa importância. Então, pra gente é muito especial estar aqui. E o investimento arrecadado, eu fiquei sabendo nos bastidores mais ou menos as cifras, a gente não pode dizer porque nós estamos ao vivo, então vai ser anunciado no palco daqui a pouco, mas os valores foram muito interessantes, Aninha. Exatamente, e vão ser de grande valia para cada entidade do combate ao câncer do Grande ABC. Eu quero agradecer o carinho de vocês. O pessoal está sinalizando que as presidentes estão aqui atrás. Eu vou também conversar um pouquinho com elas, dar um beijão. O trabalho que você tem feito frente, né, ação solidária aqui do ABC, aqui na cidade de Santo André, junto com o CRAS, isso, Banco de Alimentos, muito bacana. Está sendo louvável, todo mundo comentando, então... Muito legal, as arrecadações, os sopões lá no CRAS, enfim. Paulinho, obrigado pelo carinho, conta com a gente. Obrigado. Sucesso para vocês, fique à vontade, muito obrigado. E agora vamos conversar rapidamente, porque nós estamos no meio do programa. Deixa eu dar um beijo na Vera, outro beijo na Vera, outro beijo. Como é que vocês estão? Minhas queridas amigas, são as presidentes das 3 associações, a Vera Monari, que é a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de São Caetano, a Vera Emília, que é da Viva Melhor de Santo André, e a Valdineia, que é da nossa querida AVCC de São Bernardo do Campo. A gente foi lá com o coração da Kennedy já, né? A gente já conversou muito, né, Valdineia? Já conversamos bastante. Eu quero rapidamente saber a opinião das 3 e a importância desse evento. Olha, a gente está muito feliz, porque hoje em dia não está fácil fazer um evento. Então, a gente está vendo o sucesso desse evento e isso nos deixou muito satisfeitos. As pessoas realmente compareceram. E a ideia delas está muito boa. E precisa muito, né, Vera? Boa noite. Precisa muito, essa união, né, esse trabalho que a gente faz aqui na cidade. E assim, é um trabalho em conjunto, né? São Bernardo, São Caetano, Santo André, sempre unidos, querendo o melhor para as pessoas que nos procuram. E eu acho que essa festa de hoje diz tudo, não é? Está mostrando esse trabalho e essa introdução nossa aqui, né? Essa união do nosso grupo. Sem dúvida. Em cima disso, Vera, a gente sabe que você já coordenou a Rede Feminina do Estado de São Paulo, mas fala a verdade, o ABC tem algo diferente, não é verdade? Claro, boa noite. Nós temos um carinho muito especial entre as instituições, a gente procura trocar experiência, proteger umas às outras, trocar informações, e isso é muito importante. Eu tenho muito prazer de ter a Valdineia como foi minha vice-presidente no Estado, a Verinha, e a gente procura cada vez mais estar próximo, porque o nosso doente não sabe de que lugar que nós somos, que município que nós somos. O importante é atendê-los. E lembrando que agora em outubro vem Outubro Rosa. Você não pode deixar de falar sobre isso. O que a gente pode falar sobre essa? Novembro Azul também. E Novembro Azul, que é o masculino, o câncer masculino. Nós temos um evento em conjunto também, que nós vamos estar no Shopping Plaza aqui no Gran Plaza, aqui no em Gran São Plaza Paulo, da Via Industrial, né? Sim. Vamos estar todas lá também, nos 2 meses, outubro Rosa e Novembro Azul. E cada uma de nós tem também já a sua programação, tanto para outubro quanto para novembro, não é, Vera? Além do investimento de hoje, de que forma quem está assistindo a gente ao vivo, se não agradeço mais uma vez a todos aí da TV+, que forma que o pessoal pode ajudar, além, claro, de quem está aqui? Claro. Nós temos nosso site, que é www.redefeminina.org.br. Lá vocês podem ver todos os eventos que foram realizados e que serão realizados. A nossa sede está aberta o dia inteiro, das 9 às 17 horas. Nós recebemos as pessoas com maior carinho. Não precisa ir lá para fazer doação, mas para conhecer o nosso trabalho, que é muito importante. Bom, tem os contatos, a festa está linda. Quem não veio vai acompanhar outros festas aqui pela TV+. Eu agradeço muito, de coração, pelo trabalho que vocês fazem frente a essas 3 entidades. E aqui hoje é só um tijolinho de tudo que vocês fazem. Então, parabéns mais uma vez, coração. Obrigado, Valdineia. Veras, obrigado pelo carinho. Obrigado para todos nós. A gente volta diretamente ao vivo para o estúdio da TV+.
Que festa linda, hein? Parabéns a todos os voluntários aí dessa festa. Obrigadíssima pela participação aqui no programa. E a gente estava conversando aqui nos bastidores, enquanto vocês estavam passando a nossa festa, a gente ficou só com vontade de estar aí, mas estávamos conversando sobre os nossos negócios. Renata, conta aqui para o nosso público, como é que foi essa história? Você sempre sonhou em ser médica, desde criancinha, é isso mesmo? Desde criança. Com 5 anos eu já falava que eu ia ser médica pediatra. Até estava legal. contando aqui para a Andréia, antes de começar o programa, que a minha mãe tem uma redação que eu escrevi. O que você quer ser quando crescer? Uma das primeiras redações. E eu escrevi lá um texto e eu queria ser médica pediatra. Que legal. Eu venho de uma família que não tem médicos, né? Meu pai sempre trabalhou em empresa multinacional. Minha mãe foi enfermeira de serviço público. Então, sempre aquele horário certinho, das 8 às 17, e eu achava que eu ia seguir esse caminho. Embora eu tenha crescido querendo ser médica, eu não imaginava que abrir um consultório me tornaria uma empreendedora, né? A gente não tem essa noção. E completei meus estudos, fui fazer a faculdade, fiz faculdade aqui na Medicina ABC, fui fazer minha especialização lá no Hospital das Clínicas em São Paulo. E achando que eu ia seguir, André, o caminho natural de todo médico, um emprego público, algum emprego no hospital privado, e não foquei o consultório de princípio. Talvez porque isso não fossem os exemplos que eu tivesse em casa, né? Exatamente. Porque quando você já tem, por exemplo, um médico na família, que já tem um consultório, você se agrega a esse familiar, é mais fácil. Então, na verdade, você não começou já empreendendo, você trabalhou antes como funcionário, é isso? Isso. Ah, tá. E continuei meus estudos, trabalhava como funcionária, e aí um bichinho, que eu digo assim que é um bichinho empreendedor, começou a me coçar, porque eu chegava nos estabelecimentos, nos hospitais, e eu queria trocar tudo. O móvel, o papel, o receituário, a forma de trabalho, principalmente serviço público, que às vezes tem uma coisa mais demorada, e eu queria colocar agilidade naquilo, e eu falei, meu Deus, o único lugar que eu acho que eu vou conseguir fazer do meu jeito é no meu próprio consultório, eu preciso abrir um consultório. Naquela época, eu tinha já uns 3, 4 anos de formada, eu continuei com os meus 8 empregos que eu tinha na época. 8 empregos. Que é uma realidade médica. É uma loucura, médica, né? É verdade. E abri um consultório com 2 amigos de faculdade, que era uma sala, num centro médico, sem grandes expectativas, mas aquela ideia de poder fazer do jeito que eu desejava, a minha agenda, o meu atendimento, o espaço onde eu estava atendendo. Mas você continuou ainda trabalhando nos outros empregos e abriu a clínica? Como todo bom empreendimento no início, ele não te rende dinheiro, né? Certo? E os custos falam mais fortes, né? Então, assim, as contas, eu já era casada, as contas não paravam de chegar, não tinha filhos e você precisa pagar as contas. E, na realidade, nesse centro, nessa sala alugada, nós ficamos uns 3 anos, mais ou menos. E aí eu quis crescer. Na realidade, a minha filha nasceu e ela nasceu com síndrome de Down, a minha primeira filha. No primeiro ano de vida, eles passam por vários processos de estimulação. Então, eu tinha a fisioterapeuta numa cidade, a fonoaudióloga em outra cidade, tudo esparramado, o médico. E era profissional, com o consultório aberto e os 8 empregos. Quase enlouqueci. E aí eu falei, gente, se eu criasse um sistema onde eu conseguisse colocar uma equipe multidisciplinar dentro de um espaço só, a mãe chega e passa com o pediatra, com o seu alergista, passa com os profissionais que ela necessita, ela vai ganhar tempo, ela vai se sentir segura, porque há uma conversa entre esses profissionais, onde a gente troca ideias e figurinhas e conceitos técnicos em relação aos tratamentos, como é dentro dos hospitais escola. E há um ganho nisso, né? Há um diferencial. Que bacana, olha lá. E eu quis mudar, sair do centro médico e ir para uma casa. Então, na mesma rua, eu loquei uma casa, que até então não tinha estrutura totalmente adaptada. Vieram reformas depois na sequência para eu adaptar. Mas eu te digo assim, que em um ano nós saímos, um dos sócios saiu, ficamos em 2 na época. Em um ano nós saímos de 2 médicas para 30.
Gente, o que é isso? Como assim, de 2 para 30? Amigos, né? Então, assim, olha, eu fiz alergia, tenho uma dificuldade em fazer consultório, porque nessa hora que você tem a dificuldade administrativa, se juntar é mais fácil, né? Ter alguém que faça com você é mais fácil. E compartilha os custos também. Compartilha as dúvidas, né? O médico faz muito isso, né? Muito. Compartilha o paciente, então é importante. Renata, você está com uma sala lá sobrando, eu comecei a mobiliar as salas, de 1 eu passei para 3 e fazer uma locação que não era uma locação, era uma parceria dos espaços, muito sem olhar administrativo, achando que podia dar certo aquela maneira. Só que eu me assustei, porque era uma folha de pagamento, né? Claro. Além dos funcionários que eu tinha contratado, que eram 2 pessoas na época, que davam conta de tudo, eu tive um aumento gigante de equipe. Tinha que pagar tudo isso, saber o custo, né? Sim. É diferente você girar o custo de uma sala de atendimento, papel, papelaria, produtos de limpeza e 30 médicos atendendo dentro daquele espaço. E fazer o rateio também do faturamento, né? Porque cada médico recebe daquilo que ele trabalha, deixa uma parte, talvez, acho que é assim que funciona na sua, mas deixa uma parte para a gestão da clínica, para a parte administrativa e depois fazer todo esse rateio. Não é fácil não, Exato. mulher. E aí foi aquele momento que eu falei, eu não estudei isso. Aí nós nos assustamos e saiu todo mundo para estudar. E na realidade, eu acho Estudar gestão, não? Estudar gestão e medicina também, que continuamos até hoje. Mas assim, a grande virada, eu acho, foram as percepções. Porque embora nem eu, nem a minha sócia naquele momento tivéssemos ideia de como fazer, a gente tinha percepções de como poderia fluir o serviço. Então, acreditar um pouco nessa intuição, né? Sim. Não agir só por intuição, você tem que ter a parte técnica. Claro. Mas a gente teve algumas percepções. Por exemplo, eu tinha 2 funcionárias que nunca trabalharam com isso. Eu treinei as 2 como recepcionistas e para realizarem os faturamentos. Até então, o nosso nicho, a gente atende consultas particulares, mas o grande nicho é em atendimento de convênios. Então, tinha toda uma burocracia. O que a gente fez? Procurou o Sebrae, que tinha alguns cursos até curtos de capacitação, e levava a funcionária junto. Então, a gente aprendia e treinava as 2. Elas devem estar me assistindo. Falei que ia mandar um beijo, Débora e Edna. Débora e Edna. Sem elas, eu não estaria sentada aqui. Daqui a pouco você vai fazer uma pergunta, eu vou ter que falar, Edna, me ajuda. Né? E aí, assim, qual foi a percepção? Não dá para ter um número desses de médicos se eu não tiver tudo muito setorizado. Então, você faz financeiro, você faz a gerência, cuida das agendas, você contratei mais uma para o faturamento. E aí foi crescendo a parte administrativa. Setorizei. Legal. E daí a gente começou a crescer. Gente, esse papo tem muita coisa, tem muita continuação ainda. A gente vai fazer um pequeno break e a gente volta rapidinho, terminando a história da Renata e falando um pouquinho da Paola. Já já a gente está de volta. O papo está super interessante hoje aqui com 2 profissionais da área da saúde, mas agora é, como sempre, a nossa hora do nosso feedback. Hoje é o relato da Thalita Mazzi, da MMP Materiais Pedagógicos, que esteve aqui conosco semana passada e deixou um recado sobre a participação dela aqui no programa. Vamos dar uma olhadinha? Olá, André. Olá, pessoal do Tricotando Negócios. Eu sou a Thalita da MMP e quero dizer que para mim foi realmente um prazer estar com vocês em entrevista na última semana. Foi muito bom poder compartilhar um pouco da experiência, da história de vida. É muito bom também conhecer outras entrevistadas com outras histórias de vidas inspiradoras e fazer contato com novas pessoas e, de alguma forma, quando a gente passa um conhecimento para alguém, a gente é o que mais aprende, né? Então, eu agradeço a vocês a oportunidade e um super beijo. Obrigada, tchau, tchau. É verdade, Thalita, quando a gente passa o nosso conhecimento, a gente aprende mais. Muito obrigada, viu, pelo seu relato. Thalita, que eu conheci através do Sebrae, sou muito amiga da Thalita, então, muito obrigada, viu? E espero que a participação sua aqui do programa traga ainda mais frutos aí na MMP. Um grande beijo. Então, vamos voltar para a nossa conversa. A Renata estava terminando de contar que realmente a parte administrativa da clínica dela foi muito importante. E eu volto a falar aqui que realmente você que está precisando empreender,
preste atenção no relato das duas aqui, porque a parte de gestão é muito importante. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Paola. E a Paola, quando ela estava na época de decidir qual faculdade ela iria fazer, ela leu em um livro de profissões que a fisioterapia também cuidava de grávidas. E mesmo se ela tem muita noção do que seria isso, ela decidiu seguir esse caminho, se formou como fisioterapeuta e depois de um tempo resolveu abrir a clínica. Mas, Paola, me conta um pouquinho dessa sua paixão por grávidas. A Renata queria ser médica desde os 5 anos. Pediatra, já sabia, já focada no que ela queria. E você com paixão por grávidas também, que coisa engraçada, achei interessante essas duas. Foi mais ou menos, acho que tem uma história bem parecida. Eu via grávidas e sempre achei a mulher linda, eu acho que ela tem uma energia diferente, uma beleza diferente quando ela está grávida, né? Legal. Então, eu já tinha dentro de mim uma questão sobre o parto, eu sempre quis um parto mais natural e sempre achei também que isso seria super fácil de conseguir, o que não é verdade, né? Mas voltando para a clínica. Então, quando eu decidi o que eu ia fazer, eu li num livro que podia fazer a grávida, a gente podia fazer fisioterapia. E decidi então que eu ia fazer faculdade de fisioterapia. Legal. Na época que eu fiz faculdade, não tinha muito essa especialidade, né, dentro da faculdade. Eu tive sorte de encontrar 2 professoras que me guiaram aí para esse caminho. Tive que buscar muito curso fora, até em congressos médicos, para entender o que acontecia na grávida, para eu ver dentro da fisioterapia o que eu podia fazer, né? Então, a gente tem todo um trabalho de alívio de dor durante a gestação, de preparo para o parto, a respiração, como aliviar as dores, né? No parto, então, a gente tem todo um trabalho que a gente pode fazer na gestante e no parto. Mas isso tudo ligado com aspectos da fisioterapia. Da fisioterapia. Nossa, que interessante. Dentro da fisioterapia. Bacana. E aí, na época que eu estava me formando, meu pai tinha uma casa... e ele me deu, né, tenho que agradecer, me deu aí de presente essa casa. Patrocínio, é sempre importante no empreendedorismo, viu, gente? Patrocínio é fundamental outras vezes, porque você está começando o negócio, você sabe tecnicamente sobre a sua profissão, mas você não tem noção de gestão. Já assumir um aluguel de uma casa não é fácil, então o patrocínio é super bem-vindo sempre, não recusem. Foi, na verdade, acho que o meu grande diferencial, claro, né? De ter essa possibilidade, essa oportunidade. Só que a casa era enorme, a casa é enorme. Na verdade, eu estou lá até hoje, são 15 anos que a clínica já está lá, né? Eu comecei sozinha, então nós temos lá 6, 7 salas e eu comecei sozinha. Então eu ia lá batendo na porta dos obstetras. Sou a Paola, tenho um consultório, na época a gente nem chamava de clínica, porque eu era sozinha, né? Falava um pouco do meu trabalho, tive grandes dificuldades por ser muito nova ainda, mas já comecei a ter um retorno. Mas olha que legal, gente, tá vendo só? Ela abriu uma clínica, que era do pai dela, né? O pai dela emprestou a casa para ela, enfim, emprestou, doou, enfim, não interessa, mas ela já tinha um patrocínio. Só que ela não ficou esperando o paciente vir na clínica dela, porque é isso que é o diferencial de um empreendedor. Ele não precisa ficar esperando as coisas acontecerem, porque isso não acontece, gente. Só rezar não acontece, você tem que fazer a sua parte. Então, ela pegou, levantou e foi bater na porta dos médicos, se apresentar, falar o que ela fazia, o que ela podia agregar de benefício. É assim que arranja cliente, gente. Então, isso é muito importante você estar falando aqui, viu, Paola? Porque tem muita gente que pergunta assim, como é que você consegue tanto cliente, Andréa? Trabalhando, gente, pedindo, se vendendo. E o profissional, tanto na área de direito como na área da saúde, eles têm essa dificuldade. E você, parabéns, Paola, você ter falado isso aqui, porque é muito importante, viu? E aí começou a trazer os frutos para a sua clínica. Eu comecei a ter esse retorno. Legal. E comecei a também agregar outros serviços, porque até como a doutora Renata falou, eu também queria, o meu sonho era que a gestante tivesse um espaço onde ela pudesse ter tudo lá. Né? Nós não temos a área médica, mas nós temos toda a parte de atividade física, massagem, então todos os sintomas que ela pudesse ter e eu pudesse promover um bem-estar para ela naquela fase, eu fui agregando. Então fui trazendo profissionais da área de educação física, outros fisioterapeutas, sempre especializados, né, com esse cuidado com a grávida. E depois eu fui agregando ainda mais, porque essa grávida tinha o bebê. Então, aí ela volta para praticar atividade física junto com o bebê e esse bebê vai para natação, vai para aula de música. Então, eu fiz todo um trabalho de acompanhamento dela, porque cria-se muito um vínculo, né? Sim, a gente está lá toda semana, é muito gostoso. E aí, eu consegui fazer
todo esse processo, trazendo, claro, ao longo desses anos, outros profissionais para agregar toda essa fase da gestação, pós-parto e os primeiros cuidados aí com o bebê. Não, isso é muito importante, porque assim, gente, o cliente não pode ir embora, ele tem que ficar, né? Ele tem que segurar, tem que reter, fidelizar o cliente. E ela teve essa sacada. Bom, eu gosto das grávidas, ok, mas as grávidas, elas têm o nenê, e o nenê também precisa de alguns cuidados. Então, Paula, muito legal, parabéns. Eu acho que é isso mesmo. Vocês duas têm uma história muito parecida e por isso que a gente trouxe essa pauta aqui. Por quê? Porque são serviços super tradicionais, né? Medicina, fisioterapeuta, mas elas conseguiram inovar no negócio dessa forma, se especializando num determinado nicho de mercado. E a Renata também é a mesma coisa, né, Renata? Você agregou, ela percebeu que com essa filhinha que ela teve com uma dificuldade maior, precisava de mais cuidados, que também outras pessoas poderiam ter essa mesma necessidade e teriam um lugar único que pudesse atender todo mundo. É isso, não é? Aquele desejo de afagar, né? Legal. De aconchegar. Eu acho que tanto as gestantes quanto as crianças trazem essa coisa maternal, né? Então, o atendimento ele tem que passar por isso. Uma coisa que você falou importante, que eu acho, essa coisa da gente conseguir como empreendedor delegar, né? Sim. Então, quando você agrega outros profissionais, divide o seu espaço com eles, porque eu também faço isso, você está não abrindo mão, mas sendo generoso, né? Sim. Abrindo espaço, independente da relação financeira, e conseguindo fazer tudo crescer sem depender só de você. Sim, né? ótimo. Então, assim, essa coisa de você ter olhar, de delegar, seja para o funcionário, para o outro profissional, é importante. E outra coisa, essa liderança compartilhada com os funcionários, né? Porque eu estava brincando com a Paola que assim, a gente tem que ter pós-vida. Sim, claro. Além da clínica. Não, óbvio, isso né? é importantíssimo. Então, assim, cada um se sente dentro do seu trabalho um líder do seu trabalho. Sim. A minha funcionária do financeiro, ela, claro, tudo passa pelo meu olhar, mas ela tem pequenas autonomias. Sim. E assim vai. E aí a gente constrói algo junto, né? Legal. Mas essa coisa da maternagem é muito grande. Eu lá na clínica, já faz uns 10 anos, eu comecei a trabalhar mais com alimentação infantil, focando essa qualidade de vida, né? Então, assim, aquela coisa de você não parar a inovação. Primeiro, eu juntei os profissionais. Somos 23 médicos, todos pediatras. Tem o otorrino, dermatologista, mas a maioria é pediatra com 1 ou 2 especializações, né? Então, alergista, pneumologista, endócrino e aí vai. Tem uma nutricionista, tem uma fonoaudióloga. Não tenho fisioterapeuta. E aí eu comecei a trabalhar com alimentação infantil e hoje eu tenho um projeto de cozinha experimental, né? As mães, eu tenho uma cozinha dentro da clínica, onde a gente desenvolve na prática, junto com uma nutricionista e uma chefe de cozinha, ações de educação nutricional, né? E a gente passeia por aí com essas ações. Isso então, assim, não para. É aquela vontade, assim, de fazer de forma bacana para quem está lá dentro, passando em atendimento, e expandir esse nosso conhecimento e talvez inspirar outras pessoas, claro. Né? Eu não preciso ficar só atendendo consulta, eu posso ir um pouco além. E Paula, me conta um pouquinho, você me disse o seguinte, que chegou uma hora na sua clínica que você percebeu que você precisava buscar conhecimentos de gestão, que você precisava buscar entender porque você precisava crescer na sua clínica. Como é que você teve essa sacada? Porque, gente, isso é muito difícil no nosso negócio, a gente perceber isso. Quando a gente, às vezes, percebe, eu posso falar no meu caso eu percebi o seguinte, que eu trabalhando com um monte de gente, estagiários, advogados, administrativo, staff, eu estava ganhando menos dinheiro do que eu ganhava quando eu trabalhava sozinha. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada, então eu não estou crescendo, eu devo estar inchando, o que o pessoal diz. Então essa foi a minha sacada. Como é que foi no seu caso, Paola? Você percebeu isso como? Foi parecido com a sua história, né? Acho que a clínica, como eu comecei sozinha e olhando agora, né, para trás também, e hoje nós somos em vários profissionais, chegou uma fase que ela estabilizou, ela cresceu e estabilizou. E passa um ano, né, não cresce. E eu comecei a perceber, apesar de dar até a possibilidade de todo mundo trabalhar um pouco e correr atrás, mas que se eu, como dona, não fosse atrás de parcerias, de mais clientes, fazendo networking, a gente ia ficar ali, né? Entendi. Não ia conseguir crescer mais. Então tem muita ideia, mas aí falta dinheiro para você pôr em prática, então estava acontecendo alguma coisa que não estava legal. E foi aí que eu comecei a perceber que eu tinha que buscar mais, assim,
informação, conhecimento, sair um pouquinho também do atendimento em si, para ter um pouco de tempo para olhar para a clínica com outro olhar, né? E aí sim a gente crescer mais, Sim. né? Todos juntos, mas eu precisava estar um pouquinho afastada e aí começando a buscar mais cursos para essa área do que para físio, que é o que a gente faz, se forma, eu aprendi a ser fisioterapeuta, eu só busco curso na área de fisioterapia, ainda continuo, porque a área da saúde ela é constante. Sim, claro. Mas comecei a ter um olhar de que eu precisava buscar um conhecimento para gestão de negócios, gestão de pessoas, financeiro. Marketing, tudo, né? Marketing, né? Peço ajuda, né? Tenho quem faça para mim algumas coisas, porque senão não dou conta, sim, né? Não somos especialistas administradoras, também. né? Sim. Na verdade, a gente ampliou alguns conhecimentos de administração, mas se a coisa apertar muito, a gente vai precisar de uma consultoria. Sim, sim. Não, consultoria é sempre bem-vindo, gente. Eu aprendi tanto com consultoria, não tenho vergonha de dizer, porque a gente precisa de parceiros nos nossos negócios, a gente precisa de gente que olhe com um olhar diferenciado, porque as pessoas que olham de um olhar de fora para dentro, às vezes enxergam algumas coisas que nós que estamos lá focados no dia a dia, passamos todo dia pela mesma situação, mas a gente não enxerga. Eu falei, nossa, como é que eu não vi isso antes? Porque a gente está com outro foco. Então, é muito importante a gente ter esses consultores, esses parceiros. Você também teve parcerias, consultores lá na sua clínica? Naquele momento dos 30, um pouquinho mais para frente, a gente contratou uma consultoria mais financeira, né? Que ajudou na montagem das planilhas, em toda a sistemática. E para nós, na realidade, eram aulas, né? Porque assim, é como se eu tivesse um professor particular comigo ali na semana, me passando as estratégias. Foi muito bom, Legal. Foi um ponto de virada. Muito legal. Eu acho que, inclusive, a gente trouxe algumas fotos, a doutora Renata e a doutora Paola trouxeram algumas fotos da clínica de vocês. Eu acho que agora deve ser a foto da Renata. Vamos dar uma olhadinha quem que está aí. Quem que é essa clínica? Somos nós cozinhando. Da Renata mesmo. Então conta aí, Renata. Aí foi uma aula que a gente deu dentro da Sociedade de Pediatria. E capacitando os pediatras, né? Porque a gente também passou a ter esse reconhecimento na linguagem. A gente alia um trio, o médico, a nutricionista e a chefe de cozinha. Que legal! Essa de costas. E a gente desenvolveu uma linguagem, e são pediatras também. Porque é importante isso para a mãe. Às vezes a mãe que já tem um bebê e não sabe a idade. São áreas que se reciclam, né? E a gente faz com mães e com pediatras. Que bacana! Aí são mães dentro da nossa cozinha. A cozinha, ela tem um espaço para cerca de 7 mães, observacional. Eu já cheguei a fazer esse evento em outros locais com 40. Olha só. Mas a gente optou, como eu tinha um espaço menor na clínica, optou por menos gente, até para ficar mais fácil a troca. Esta é parte da equipe. Nossa, aí faltam umas 10 pessoas. Nossa, que legal. Só mulherada? Aí eu tenho pediatria, né? Só mulherada, gente. Parece... Aí eu tenho 2 pediatras e um otorrino. Tem 2 monstros lá no fundo. Então, assim, nós fizemos um evento de comemoração dos 14 anos da clínica. Olha que bacana. E conseguimos juntar as funcionárias e uma parte dos médicos, né? Como foi de dia de semana. Aqui são as crianças dentro da cozinha. Porque elas também aprendem lá? Também. Tem o mini-chefes. Que legal. Mas as crianças são grandes já. Você atende, a pediatra também atende? Pequeno. Não, desde que nasce, pediatra atende do 0 aos 18 anos, né? Olha só. Então tem de todas as idades. Que bacana, muito legal. E vocês até têm alguma sinergia no trabalho de vocês, porque uma atende a grávida, atende o bebê, e depois precisa de médico e pediatra, tá vendo? Tricotando o negócio é assim, gente. Parcerias. A gente já faz parcerias aqui ao vivo com nossos convidados, não é isso? Combinou bem. Combinou bem? Deu certo. Deu certo. Foi boa pauta, então? Foi lá, perfeito. Noemi, tá de parabéns, viu, Noemi? Fez a pauta direitinho, trouxe as 2 convidadas aqui super estratégicas, já estão até tricotando negócios aqui entre elas. Com certeza. E me conta uma coisa, Paola, você tem agora 2 filhos pequenos, e como é que você que começou muito nova com a clínica, começou sozinha, agora já tem uma clínica bem constituída, como é agora ser mãe, porque você cuidava das grávidas, agora você ficou grávida, teve o nenê e tem um negócio. Conta aí pra gente como que ficou essa história. Estou aprendendo. Na verdade, até esse olhar meu para a clínica veio depois da minha filha, porque o meu tempo ficou mais curto, né? Porque eu queria estar presente, estar com ela, e aí eu não conseguia fazer tudo, ser mãe, administrar, atender,
estava quase que impossível. Então eu consegui, foi ela, né, que começou a me dar o start. E quando veio o pequenininho, que tem 2 anos e meio, também eu decidi que realmente eu tinha que ter mais esse olhar na administração. Então eu tento aí me organizar com o tempo. É claro que agora a gente tem uma equipe que me ajuda muito, então não precisa da minha presença 100% lá na clínica, né? As secretárias e as profissionais, eu super confio no trabalho, então eu consigo ter um pouquinho de tempo para administrar a casa e os babies, né? E as crianças. Porque a gestão do nosso tempo, realmente, o dia tem 24 horas, não adianta rezar, pedir para o Papai Noel, que não aumenta. A gente já cansei de pedir e nunca foi atendido. Então a gente tem que se administrar mesmo. E quando a gente vira mãe, né, no caso, eu ainda não sou mãe, mas as meninas têm essa experiência até para me passar também, que realmente a administração do tempo e a gestão do nosso negócio é fundamental até mesmo para a qualidade de vida de nós empreendedoras. Porque não adianta a gente ter um negócio bem sucedido e de repente você sem gestão acaba, por conta da família, acaba até ruindo com a própria família, com o próprio negócio, então é muito importante. Você também teve essa percepção, Renata? Tem que haver o equilíbrio, né? Sim. Eu acho que se a gente não tem a percepção de espontaneamente, a vida faz você ter, né? Então, eu perdi a ilusão da supermulher. Só porque eu sou empreendedora, eu vou dar conta de tudo, né, Paula? Assim, da clínica, dos filhos. Eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio. Sim. Como empreendedor, você tem vários pontos pró e contra. E eu acho que um dos pontos pró é a gente poder fazer a gestão do nosso tempo, né? Como eu não trabalho para outra pessoa, eu consigo realizar isso. Então eu tive momentos assim de muita culpa, porque deixava as crianças na escola e tinha que trabalhar, e hoje eu atingi um ponto de equilíbrio. Eu tenho o horário dedicado ao trabalho, o horário dedicado a atividades extras, administrativas e o horário deles. Legal. Então é importante. Então dá para fazer tudo, né, gente? Dá para empreender, dá para continuar estudando na sua área da profissão, que também é muito importante. Também não pode só focar em curso de empreendedorismo, gestão e esquecer da parte técnica, né? Não tem como. Você está lá, você tem que atender o seu cliente está lá para você atender a sua parte técnica. Você não é uma consultora de gestão. Então, isso é muito importante. Tem que sempre ter esse olhar para os negócios, para a parte técnica do seu negócio, que não pode parar nunca, fazer cursos de especialização, atualização sempre, ainda mais em todas as áreas. A área de saúde é importantíssima, porque a medicina muda muito, mas em todas as áreas. E também saber essa dosagem, o equilíbrio da família, da casa, ter tempo para nós, mulheres, também, para fazer o que a gente quer, na verdade. Enfim, o papo está muito interessante aqui. A gente vai fazer um pequeno break mais uma vez. A gente volta já, só um minutinho, segura aí. Agora, gente, eu queria dar uma palavrinha para vocês sobre o negócio da Paola. A Paola tem a clínica Space aqui em Santo André. Ela trouxe algumas fotos para mostrar pra gente. Tá aí, Paola? Vamos dar uma olhadinha nas fotos que você trouxe? Cadê a clínica dela? É Spati ou Space? Como fala o nome? Spati. Spati. Nome chique. Parece meio italiano. Quanto tempo tem a clínica? 15 anos. Aí olha que linda! Pô, casona do seu pai, hein? Essa é a casa do seu pai ainda? Seu casarão. Olha, o patrocínio danado de bom esse. Tá, imagina eu sozinha aí. Nossa, é verdade. Não dava. Com quantos anos, Paola, você pegou essa casona? Faz 15 anos. Olha que aí legal. a natação para os bebês. Ah, que legal. Né? A gente atende a partir dos 3 meses, sempre com a liberação do pediatra, até os 3 anos e meio. Quando eles já estão seguros e conseguindo atravessar a piscina, a gente indica uma escola de natação mesmo. Que legal! Aí é o nosso estúdio de pilates, né? A gente atende as grávidas, mas a gente atende também todo o público feminino. A gente trabalha muito na saúde da mulher, com esse olhar de todo cuidado. A gente sempre tem um espaço para eles, para as crianças. Que lindo, né? Bem coloridinho. Porque tem tudo a ver. Precisa, né? O difícil é tirar eles aí depois da aula de música, né? A gente tem algumas peças de roupa para gestante também. Ah, que legal! Né? Como eu falei, eu tentei trazer tudo que pudesse agregar no espaço para elas. Sim. Mas tem alguém que cuida dessa lojinha para você aí? Tem. Ah, tá. Aí é uma aula de fortalecimento, é uma gravidinha, que ela tá de preto, mas dá para ver um pouquinho a barriga, né? Aí a Simone, uma profissional excelente, que me ajuda muito lá na clínica.
Aí é uma aula de Baby Gym, que é a mãe fazendo ginástica, malhando para o retorno corporal e acompanhado do bebê, que é super importante, né? Elas Mas não aí têm... foi uma pessoa junto, é isso? Não. A mãe tá junto? A mãe junto com o bebê. Ah, que legal! E aí a yoga, né, que acho que é sensacional, acho que respira, elas precisam interiorizar e preparar para o parto e preparar para a jornada que vem após o parto, né? Que tipo de yoga que é essa? É Hatha. Hatha Yoga. É. Aí é um curso que eu dou de Shantala, que é a massagem para os bebês. A gente ensina os pais a praticar essa massagem diária nos bebês, que aumenta vínculo, melhora as cólicas, melhora o sono, estimula o desenvolvimento motor. Então, a partir de um mês, a mãe pode aprender, a mãe ou o pai, e praticar diariamente nos bebês. Que legal! E aí você dá a aula da Shantala, não, elas não vão lá para fazer a massagem? Não, eu dou o curso um dia, elas aprendem e aí faz em casa, porque é importante para essa massagem o vínculo. telefone. Vamos juntas. É importante até para acalmar, né, o bebê em relação aos distúrbios de sono, às queixas de sono. Que legal. Agora, Paula, uma curiosidade minha mesmo. Eu faço pilates, adoro. E uma coisa que eu acho engraçada é você falar de pilates para grávidas. A minha fisioterapeuta na época falava que grávida não pode fazer pilates. Por causa que tem muita contração na área abdominal. E me explica isso, porque eu achei que existem alguns exercícios que você pode fazer que não contrai o abdômen, mas não poder fazer grávida, é isso mesmo? Pode fazer, deve fazer. A gente sempre pede a liberação do obstetra para saber se está tudo bem da gestação. Sem risco. Sem risco. Sim. Mas ela pode fazer e o próprio abdominal pode ser feito. O que a gente tem que tomar muito cuidado é que são os profissionais especializados em obstetrícia. A grávida, quando ela não é tratada por um profissional que está acostumado, ela vira tipo um copinho de cristal. É melhor não mexer. Mas quando você sabe fazer, não tem problema. Então, a gente tem o trabalho que no Pilates chama TED Core, que é o trabalho de abdominal, mas com algumas limitações próprias da gestação. A gente não mistura também os grupos. Então, quando é hidroginástica, Pilates, yoga é de grávida. Assim, a gente consegue dar essa atenção sem ficar, olha, você pode, você não pode, Entendi. Esse sim, esse não. Então, a gente também tem todo esse cuidado. Tanto para ela poder fazer os exercícios, quanto até para elas fazerem uma troca, né? De estarem no mesmo momento, vivendo o mesmo momento. Legal. Mas pode fazer o Pilates sim, desde que o profissional tenha capacidade para trabalhar com obstetrícia. Ah, entendi. Legal. E meninas, vamos falar um pouquinho mais agora sobre a área da gestão do empreendedorismo do negócio de vocês. O ano passado foi um ano de muita crise, aliás, a gente está vivendo um momento de crise ainda, né? Recessão. E vamos dizer o seguinte, talvez a pediatria nem tanto, porque as mães precisam de um médico pediatra para os seus filhos, né? Talvez você não sentiu tanto a crise. Mas, Paola, como é que foi? Porque talvez para você, acho que você tem vamos dizer o seguinte, não é um luxo, é uma necessidade, óbvio, mas às vezes, quando o bolso aperta, talvez tenha tido um corte nessa área sua. O que você sentiu? A gente sentiu, foi um ano, o primeiro ano foi de crise, a gente não sentiu tanto, mas o ano passado, acho que o pessoal assustou mais, então a gente sentiu sim, né, uma redução, fazia 2 vezes por semana a natação, começou a fazer algumas pessoas perderam emprego, tiveram que parar, porque é isso mesmo, tem todos os benefícios, mas acaba tendo que tiveram que segurar. Então a gente foi se virando nos 30 aí para conseguir manter a clínica justinho. E esse ano, graças a Deus, a gente está conseguindo se manter. Você acha que esse ano já deu uma melhorada? Você sentiu isso? Eu já senti uma melhora, sim. Tá. Mas também me fez ir para fora da clínica para buscar mais parceria, trabalhar com networking, voltar a fazer visitas médicas, que no começo eu fiz muito, depois por um tempo acaba indo muito boca a boca, eu acabei parando de fazer. Então eu percebi a necessidade de voltar também a fazer. Então, a dar resgatar um pouquinho essa questão de parcerias e networking, sim, né? Para tentar conseguir. Tá vendo? É outra coisa que a Paula está dizendo aqui que é importante, porque às vezes a gente tem uma crise, é uma dificuldade sim, mas também surgem novas oportunidades. Então, você tem que realmente enxergar esse momento como um momento de dificuldade sim, mas que o mercado está aí, já uma cliente foi embora, mas você pode buscar um novo parceiro, abrindo o seu novo networking,
enfim, trazer novos clientes, novas formas de ganhar dinheiro no seu negócio. Isso é muito importante você dizer também. E para você agora, Renata, esse ano agora... Na pediatria a gente não sente tanto, a gente percebe. Porque, por exemplo, eu que trabalho com convênios, muitas empresas trocaram os seus convênios. Vixe, né? um monte. Então, havia um convênio melhor que conseguia passar na clínica e vai para um convênio inferior. Muitos pais ficaram desempregados e aí perdem o convênio. Mas, em contrapartida, você tem aquele pai que paga particular e que resolve passar pelo convênio que, de repente, a clínica... Nós temos uns convênios diferenciados, um pouco melhores, né? E aí ele quer passar pelo convênio, ele não quer mais pagar. Então, houve um equilíbrio dessa balança, né? A gente lá na clínica não sentiu. Viu acontecer, mas em processo final não sentiu. Entendi. Mesmo porque pediatria não tem como parar, né? Não para Super de necessário. nascer. Super necessário. E ninguém vai deixar de levar o pediatra, né? Uma vez me disseram que um dos únicos especialistas que a mãe não busca no livrinho de referência do convênio é o pediatra. Ok, boca a Ela boca. vai por indicação. Ah. Né? Então, é um tipo de serviço que, se eu souber fazer, arquitetar as parcerias, uma coisa legal da parceria é que nós não somos uma ilha. Não tem como empreender numa ilha, né? Não tem. Então, assim, se souber articular tudo isso, você sobrevive a qualquer crise. Sim, né? com certeza. A não ser que imploda tudo. Sim, com certeza. Mas a pediatria ainda é algo essencial, né? Sem dúvida. Sim. Vai ser a última coisa que você vai pensar em cortar. E vocês tiveram algum momento assim que vocês falaram assim, olha, não vou fazer só grávida, não vou cuidar só de criança, eu vou querer expandir? Porque às vezes tem isso, às vezes você foca no mercado e de repente você fala assim, ai, será que eu fiz certo? Será que eu devia ter abrido uma clínica médica geral ou uma clínica de fisioterapia geral? Vocês passaram por esse tipo de dúvidas ou não? Na verdade, assim, como a clínica começou comigo, é minha especialização, é toda em obstetrícia, e o meu foco, minha paixão é nisso, eu tenho um público muito voltado para as gravidinhas. Mas a gente trabalha com a saúde da mulher. Então, eu fui fazer a parte de uroginecologia, né? Mulheres que têm incontinência urinária, tiveram o câncer de mama para fazer toda a reabilitação. No próprio Pilates, a gente quer olhar para essa mulher como um todo, então vai trabalhar a musculatura, deixar tudo durinho, mas a gente já está preocupado com a osteoporose, com a doença cardiovascular que ela pode desenvolver. Então, a gente tem todo esse olhar. Então, foi bem para a saúde da mulher, né? Mas acaba ficando mais restrito a isso, né? E os bebês que depois vieram junto, né? Sim, então na verdade, assim, você começou com foco, mas deu uma abrangida um pouquinho melhor até para compor, reter o seu público, compor uma receita maior para a clínica, que isso é importante. E você também teve isso, Renata? A gente pensa sempre só, porque os pais procuram, né? Então, assim, a gente adora o atendimento aqui, será que não teria para mim, não tem ginecologista? Mas eu respeito um pouco o nicho do meu conhecimento, né? A pediatria, ela muda todo ano, em vários setores. Imunização muda, tenho que estudar. Esse negócio de imunização, alimentação gente, muda, doenças novas surgem. Então, assim, eu ainda faço atendimento, não só de imunização, faço atendimento todos os dias. Então, o que acontece? Eu preciso investir no meu conhecimento nessa área, para estar sempre atualizada e agregando novas ideias. Sim. Eu acho que podem surgir outros nichos dentro da pediatria, como eu fiz com a nutrição. Sim, eu poderia estar no mundo fitness, eu poderia estar... Não, mas eu aprendi, eu estudei e eu invisto na pediatria. Então, essa foi uma escolha minha, por qualidade, porque eu tenho um pouco de receio desse crescimento desenfreado em busca do ganho, sem focar a qualidade, né? Então, eu sei que eu gerenciar médicos que atendem clínica médica não vai ser tão bom quanto eu gerenciar pediatras, que é o meu universo. Sim. Agora, também... Que tem uma linguagem semelhante. Sim. Mas também nesse negócio da nutrição, você pode até expandir se você quiser, né? Quem sabe? Vendendo as papinhas, sei lá, vendendo produtos congelados. Esse é um projeto. Bem, e vou falar de mas projetos, não conta pra então. ninguém. Não, agora já contamos. Agora eu já arranquei o seu projeto. Eu já tive essa... Já abriu. A nossa ideia estava meio sincronizada. Conta um pouquinho, vamos falar dos projetos, gente. Eu gosto de falar da história, sim, mas eu gosto de falar daqui para frente, dos novos rumos. Então vamos começar com a Renata. Já arranquei esse projeto dela. Uma coisa puxa a outra, né? Então, assim, eu ainda preciso expandir especialidades que eu não tenho dentro da clínica.
E hoje, assim, um sonho lá que eu tenho brotando, porque eu acho que o empreendedor é assim, é de sonho em sonho, né? Você completa aquele desejo e você já quer outra coisa ali, seguindo a linha. Então, é assim, eu ainda quero que a clínica tenha uma expansão no sentido de ter unidades de negócios. Então, assim, eu falar de uma unidade respiratória, onde eu vou ter atendimento naquele espaço de alergia, de pneumologia, fisioterapia respiratória. Então, assim, tudo voltado. Uma parte, um outro andar, isso, sei lá, pode ser um prédio, um dia, não sei. Eu acho que para a gente conquistar as coisas, a gente tem que idealizar primeiro, né? Sim. Materno-infantil, onde eu tenho tudo voltado para essa pediatria, desde o bebê até o adolescente. Então, assim, e aí vai, já que eu tenho as especialidades, e criar centros para isso. Por exemplo, eu tenho um centro que vai lidar com a parte metabólica, em gastro, endócrino e tal, por que não ter a endoscopia, ter os exames lá dentro? Então, assim, tem muita coisa para eu fazer. Tá legal, muito bom. E a parte da alimentação, um dos projetos que já está no papel, né? Já tem um plano de negócios, porque eu aprendi a fazer plano de negócios. Nossa, que gente, uma médica que tem plano de negócio é raro, né? É bem raro no mercado. Muito bom, parabéns, Renata. Porque para eu tirar do papel, hoje eu não faço mais como eu fiz com a clínica, que eu saí abrindo a porta e virei 30 profissionais e não sabia o que fazer com tudo aquilo. Eu faço os cálculos primeiro, eu busco informação em quem já faz, eu acesso o que gira no mercado em relação àquilo, né? Eu estou entrando no mercado. E uma das ideias é produzir os alimentos, né? Então, assim, desde a papinha, os kits de lancheira, porque nós temos um trabalho por detrás de orientação. E essa mãe quer comprar. Sim, verdade. Hoje as mães querem comprar, fazer está difícil. E você, Paula, quais são os projetos agora para o ano que vem ou para o final do ano? O que você está sonhando para o seu negócio? Conta pra gente. Eu já iniciei um portal para as mães, um canal no YouTube que chama Pronta para Ser Mãe, onde eu dou vídeos com muita informação, né? Legal. Porque ficava muito restrito aqui, a Santo André, o ABC, a gente na verdade atende muito Santo André, São Caetano e São Bernardo. E às vezes vinha alguém lá de longe falar alguma coisa e eu não tenho como estar, então comecei com esse projeto, começou semana passada, então tá fresquinho. Legal. E a gente vai iniciar na clínica cursos para profissionais dentro dessa área de obstetrícia, né, de educadora perinatal, como atender essa gestante, orientar sobre parto, cuidados com o bebê. E também para profissionais que queiram dar o curso de Chantala. Ah, legal. Então, estamos aí tirando do papel e colocando na ação. Legal. Meninas, estamos chegando no final do nosso programa, passou super rápido. Vocês querem deixar alguma palavra final, agradecimento? Fiquem à vontade. Eu queria agradecer a oportunidade, né? Agradecer meu marido que ficou com as crianças, dar um beijo para a Nina, para o Theo, né? E dizer que quando você faz com amor e persistência, dá certo. Não desistam. Tem que agradecer. Fácil, né? Não é fácil, mas não desistam. E agradecer também a todos os profissionais que me ajudam lá na clínica. Gratidão eterna. Legal. E você, Renata, fala aí. E agradecer a você também o convite. Imagina. Falar do nosso próprio sonho e negócio é uma oportunidade única. Então, muito obrigada, Andréia, a produção do programa. Tem que agradecer o marido que fica com os filhos em casa e que deve estar assistindo nesse momento, porque ser marido de mulher empreendedora não é fácil. Ele também é mas eu tenho uma energia que se não fosse ele com os meus filhos, talvez eu não conseguisse. Queria muito agradecer as funcionárias da clínica. Sem elas, já mandei beijo no meio do programa, não teria como estar aqui também. E todos esses médicos que acreditam na minha forma de trabalho. Eles acreditam. Eu tenho médicos comigo nesse período todo, de 14 anos. Que bacana. Que começaram e continuam. A gente tem a mesma forma de trabalho, a mesma visão. E eu tenho um orgulho muito grande da equipe que eu montei. Muito legal. Obrigada, meninas. Muito obrigadas. Viu? Muita sorte, muito sucesso para vocês nas clínicas, viu? Bom, gente, estamos chegando ao final desse programa. Nós temos aqui duas histórias muito inspiradoras. E eu gostaria de passar aqui um texto que eu acho que tem tudo a ver com o que nós falamos aqui hoje. Quando tocamos em algo, deixamos nossas impressões digitais. Quando tocamos a vida das pessoas, deixamos nossa identidade. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por causa de você. Nada na natureza vive para si mesmo. Os rios não bebem sua própria água. As árvores não comem seus próprios frutos.
O sol não brilha para si mesmo e as flores não espalham fragrância por aí. Viver para os outros é uma regra da natureza. Todos nós nascemos para ajudar uns aos outros. Não importa quão difícil seja a situação que você se encontra, continue fazendo bem aos outros e fará mais bem ainda a você mesmo. Pois é, gente, o programa chegou ao fim. Eu quero me despedir agradecendo mais uma vez pela maquiagem e o cabelo da minha querida Jaqueline Castaldelli e o look de hoje da Cris Rodrigues, que eu achei chiquérrimo, essa saia longa, essa blusa com a especialidade da Cris, que são o tricô, o crochê. Brigadíssima, Cris. E eu também quero agradecer a Dani Stopa pela maquiagem das nossas convidadas e a Tayla Eluá, nossa fotógrafa querida, que está tirando fotos lindíssimas aqui dos nossos bastidores do programa. Você pode ver na página do Tricotando Negócios. Curte lá nossa página, aliás, viu? E se você tem uma história bacana de empreendedorismo para contar pra gente, conta, acessa nossas redes sociais. Quem sabe você não é escolhida para participar do programa aqui conosco. É só curtir as nossas redes sociais e mandar uma mensagem para nós. Muito obrigada pela sua audiência, fiquem com Deus e semana que vem estaremos de volta com mais um programa Tricotando Negócios e mais histórias inspiradoras. Até lá, tchau, tchau!